Vamos explorar um país que enfrenta desafios significativos em termos de densidade populacional e pobreza: Bangladesh. Este país do sul da Ásia, conhecido como a Terra de Bengala, tem uma rica história que inclui períodos de domínio colonial britânico. Além disso, Bangladesh abraça tanto tradições hindus quanto budistas, com a cultura islâmica desempenhando um papel significativo na sociedade. Embora Bangladesh tenha uma extensa área de cerca de 148 mil quilômetros quadrados, enfrenta um desafio crítico devido à sua densidade populacional. De acordo com o censo de 2020, a população oficial deste país é de 169 milhões de pessoas. Em outras palavras, a densidade populacional é extraordinariamente alta, sendo comparável ao estado do Ceará, mas com uma população 20 vezes maior. Isso torna Bangladesh um país complexo, com diversos problemas relacionados à superpopulação e à pressão sobre os recursos disponíveis, semelhantes aos desafios enfrentados pela Índia. Neste país, é notável que uma grande concentração de pessoas muitas vezes traz consigo desafios. Se você está interessado em explorar a atmosfera de Bangladesh, encontrará paisagens notáveis, como suas praias tropicais e florestas exuberantes. No entanto, é evidente que o país enfrenta desafios específicos, como a abundância de moscas. Portanto, é aconselhável que os viajantes incluam repelente de insetos em sua bagagem ao planejar uma viagem para lá. Dhaka, a capital de Bangladesh, é a área urbana mais desenvolvida em termos de qualidade de vida no país, mas também é a mais populosa, abrigando cerca de 23 milhões de habitantes. Embora não sejam muitos os que têm o desejo de visitar Bangladesh, algumas barreiras podem impedir que realizem essa viagem. Além disso, Bangladesh é propenso a terremotos e inundações, portanto, não seria surpreendente deparar-se com eventos naturais desse tipo durante a estadia. A perspectiva de enfrentar uma catástrofe semelhante a uma inundação em um país onde muitas pessoas são afetadas por tais eventos pode ser bastante assustadora. Se você está apreciando o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Toda semana, oferecemos vídeos de alta qualidade para você. A sociedade de Bangladesh emergiu após o declínio dos impérios indianos no passado. Embora tenham adotado uma cultura cada vez mais orientada para o islamismo a partir do século XII, nunca conseguiram se distanciar completamente da Índia, que estava próxima. Na verdade, durante a década de 1900, a geografia de Bangladesh tornou-se uma região onde a população muçulmana estava concentrada no leste e a população indiana no oeste. Até 1991, essa divisão persistiu, e o país enfrentou desafios significativos em termos de governança, apesar das tentativas de reunificação e reconstrução ao longo das últimas 3 décadas. Bangladesh foi afetado por inundações e terremotos, tornando a recuperação uma tarefa difícil. Sem dúvida, um dos maiores problemas que contribui para o atraso do país é a superlotação. Atualmente, o idioma oficial de Bangladesh é o Bengali, e o número de pessoas que falam inglês fluentemente nas ruas e avenidas é bastante limitado, com alguns falando inglês com sotaque próprio, o que pode dificultar a compreensão para quem o ouve pela primeira vez. Além disso, o governo de Bangladesh conduz sua correspondência oficial e negociações comerciais em inglês, em vez de seu idioma nativo. Agora que fornecemos uma visão geral de Bangladesh, podemos examinar exemplos de vida no país. Primeiramente, é importante notar que Bangladesh é uma das nações mais economicamente desafiadas do mundo. A maioria das pessoas ganha menos de $5 por dia, e é evidente que muitas realizam seus trabalhos de forma simples. O salário mínimo no país equivale a cerca de $95 americanos. Como resultado, a renda média no país é extremamente baixa, tornando Bangladesh um dos lugares com mão de obra mais barata em escala global. É compreensível, portanto, que grandes corporações e empresas internacionais estejam atraídas por essa oportunidade. Muitas empresas de grande porte já adotaram essa estratégia, estabelecendo instalações de produção no país e vendendo produtos a preços significativamente mais baixos do que aqueles produzidos por trabalhadores americanos em suas lojas em todo o mundo. Por exemplo,
Em Bangladesh, uma empresa pode contratar de 10 a 15 trabalhadores pelo mesmo custo. No entanto, ao percorrer as ruas da capital, Dhaka, é comum ver pessoas, independentemente do gênero, transportando objetos na cabeça. Frequentemente, a falta de acesso a veículos força as pessoas a carregar cargas pesadas dessa maneira. Além disso, nas ruas, é possível observar uma confusão de cabos emaranhados que se conectam a postes, provavelmente destinados a serviços de telefonia e internet. Isso não é muito diferente do Brasil, e nesse sentido, retrata uma imagem que parece pertencer a pelo menos meio século atrás, destacando a infraestrutura precária no país. O fluxo de tráfego nas estradas de Bangladesh evoca cenas que lembram as agitadas vias do Vietnã e da Índia. As ruas raramente ficam vazias por um momento, com veículos em movimento constante. Uma simples caminhada pode aumentar consideravelmente o risco de ser atingido por uma motocicleta ou um carro, uma vez que não existem viadutos ou passagens subterrâneas disponíveis para pedestres. Os pedestres enfrentam diversos perigos e desafios ao atravessar de um lado para o outro. Além disso, nas proximidades das ruas, o barulho incessante das buzinas e a agitação humana nunca cessam. Em muitas praças, o tráfego flui em várias direções sem semáforos para regular o fluxo, dependendo da orientação da polícia para o controle. Se você é alguém que valoriza a tranquilidade e não tolera ruídos constantes, Bangladesh pode ser extremamente perturbador, pois a vida lá é drasticamente diferente do cotidiano comum. Mesmo quando você está dirigindo em uma estrada relativamente tranquila, as buzinas incessantes podem ser irritantes e desencadear estresse. O transporte público no país frequentemente consiste em ônibus antigos, que têm cerca de 20 a 30 anos de idade. Os assentos nesses ônibus costumam ser desconfortáveis e o transporte público tende a estar superlotado. Para o transporte urbano, existem bicicletas que funcionam como táxis, mas infelizmente essas bicicletas são movidas apenas pelo esforço humano e não possuem motores. O aspecto mais triste dessa situação é que a maioria dos ciclistas é composta por homens magros, muitas vezes carregando passageiros adicionais, o que pode ser cansativo e desconfortável. Estima-se que haja cerca de 30 milhões dessas bicicletas no país, e muitas pessoas ganham a vida como ciclistas de táxi. Como resultado, as praças frequentemente testemunham disputas entre ciclistas ou discussões acaloradas entre vendedores ambulantes. A superlotação, o caos quase constante nas esquinas e o estilo de vida desafiador tornam as pessoas facilmente irritáveis. Enquanto você explora as cidades e mercados de Bangladesh, pode notar que há muitas barracas ambulantes em quase todas as esquinas. Embora a venda de produtos alimentícios seja comum, uma preocupação é que essas barracas frequentemente carecem de higiene adequada. Tanto as barracas quanto os locais onde operam frequentemente têm uma aparência pouco higiênica, com alguns vendedores não mantendo a higiene pessoal adequada. Como resultado, como viajante, você pode hesitar em consumir alimentos ou bebidas em Bangladesh, devido ao medo de possíveis problemas de saúde. Outra questão crítica é a educação, que é praticamente inexistente neste país. Apenas 3 em cada 10 pessoas têm a capacidade de ler e escrever, o que contribui para um padrão cultural geral extremamente limitado. Além disso, as cidades enfrentam altos níveis de poluição e a presença de lixo é generalizada em todo o país. O problema se agrava com o hábito comum das pessoas de cuspirem nas ruas a cada esquina. Portanto, é essencial cultivar um senso de gratidão pelo país em que você está, independentemente das condições. Outro aspecto que pode perturbar sua tranquilidade durante uma viagem em Bangladesh é a atenção excessiva que as pessoas direcionam a você enquanto você está na estrada, independentemente do seu gênero. Você pode sentir que está sendo constantemente observado de maneira invasiva, e isso não se limita apenas a um contexto sexual. Além disso, a atenção que as pessoas direcionam a você na estrada muitas vezes pode transmitir a mensagem de que estão pensando em como se beneficiar de você, seja financeiramente ou de outras formas. Embora algumas pessoas possam estar apenas curiosas ao ver um turista,
é prudente manter uma certa cautela, mesmo em relação a guias turísticos que supostamente são confiáveis. Em um país onde muitas pessoas trabalham em condições que se assemelham à escravidão por meros $3 por dia, é preciso estar ciente de que alguns farão o possível para tirar vantagem financeira de você, seja de forma direta ou indireta. Portanto, é fundamental exercer precaução em suas interações e transações. Se o seu aspecto denunciar que você é um turista, prepare-se para ser cobrado pelo menos 3 a 4 vezes mais por qualquer coisa assim que for identificado como tal. Portanto, se você estiver desprovido de um guia, é altamente provável que as pessoas tentem se aproveitar de você devido à sua falta de familiaridade com o mercado de produtos e serviços em Bangladesh. Por exemplo, nos restaurantes não há cardápio tradicional. Em vez disso, a maioria das cozinhas é aberta, permitindo que você veja e escolha a comida que está sendo preparada. Quando você pergunta o preço de uma refeição, muitas vezes eles inflamam consideravelmente os valores, e isso acontece com frequência. Diante disso, o que pode fazer uma pessoa que visita Bangladesh por um período breve? O país oferece uma variedade de templos e museus com arquiteturas remanescentes dos impérios do passado e dos fundadores da nação. No entanto, é importante observar que a entrada para esses museus geralmente é paga com preços diferenciados, o que significa que os turistas frequentemente pagam mais do que os locais em Bangladesh. É possível realizar passeios de barcos semelhantes à OS de Veneza, onde os habitantes locais conduzem os turistas pelos rios em seus próprios barcos, gerando renda dessa maneira. É notável que, em um país onde a prostituição é tolerada, o consumo de álcool seja proibido devido às normas sociais. Apesar de não ser um item caro, sua disponibilidade é limitada no país devido a um desequilíbrio nas questões sociais que o país enfatiza. Consequentemente, o álcool não é legalmente vendido nas lojas de Bangladesh, tornando-se praticamente invisível. Algo que provavelmente lhe agradará é a acessibilidade dos preços em quase tudo. Por exemplo, é possível satisfazer a fome em um restaurante por um preço equivalente a R$10. A hospedagem em albergues e hotéis também é igualmente econômica, com tarifas variando de R$30 a R$200. Um apartamento de um quarto no centro da cidade custa apenas $130, ou $600 se você quiser morar fora do centro. Um apartamento de um quarto sai por incríveis $70, ou $340 na cotação atual. Quanto a informações de mercado, a proteína de peito de frango, por exemplo, custa em média $3 por quilo, e a média mensal de gastos no mercado vai depender do estilo de vida da pessoa, podendo variar entre $50 a $150 por mês. Portanto, a vida em Bangladesh é economicamente vantajosa, embora a qualidade de saúde e higiene seja um tópico de debate. Algo encantador é que quando os habitantes locais avistam um estrangeiro, eles frequentemente se reúnem em torno dele, cumprimentando calorosamente e solicitando tirar fotos. Isso faz com que você se sinta especial e apreciado. De fato, Bangladesh tem figurado consistentemente entre os 5 países de crescimento econômico mais rápido do mundo nos últimos anos. Especialistas econômicos acreditam que o país não está destinado a uma trajetória de declínio gradual, mas sim a um rápido enriquecimento, fazendo bom uso de sua grande população. Muitos indivíduos bem educados em Bangladesh compartilham dessa crença e, quando encontram turistas, expressam opiniões positivas sobre o país. Apesar desses avanços, é importante notar que em Bangladesh, com uma população de 169 milhões, muitas pessoas lutam para sobreviver. De acordo com estimativas não oficiais, quase 5 milhões de pessoas vivem nas ruas do país, enfrentando condições de sem-teto. É uma tarefa árdua reintegrar tantas pessoas em situação de rua na sociedade e ajudá-las a se tornarem cidadãos produtivos para o país. Até mesmo aqueles que têm um lugar para chamar de lar frequentemente vivem em condições lamentáveis, residindo em áreas de habitação improvisada que nem podem ser consideradas favelas propriamente ditas.
Suas habitações não possuem 4 paredes que as circundem e frequentemente carecem de instalações sanitárias, como banheiros ou chuveiros. Esses indivíduos obtêm sua subsistência a partir de alimentos descartados que caem nas ruas ou são jogados fora nos mercados, e frequentemente compartilham esses recursos escassos com seus filhos. Aqueles que não têm recursos financeiros precisam recorrer a meios precários de transporte, como pular em trens em movimento, muitas vezes se agarrando a vagões ou tentando entrar pelas janelas de vidro. Muitas partes do país apresentam uma imagem que lembra uma nação que acaba de emergir de um conflito armado. Um fenômeno intrigante, mas não surpreendente, é que um minúsculo grupo de pessoas em Bangladesh desfruta de uma qualidade de vida muito mais luxuosa em comparação com os habitantes comuns. Há uma sensação de que essa pequena elite está explorando a escassa riqueza do país em detrimento da grande maioria da população. Bangladesh é geralmente classificado como um dos piores países para se viver no mundo. É uma realidade desafiadora, pois uma alta densidade populacional combinada com a pobreza generalizada torna difícil o desenvolvimento sustentável. Agradeço por ter ficado até o final. Não se esqueça de deixar o seu like. Veja esse vídeo que fala sobre um país culturalmente parecido com Bangladesh, que está aparecendo aí na tela. Te aguardo lá.